Amém. Foi do nada está eu aqui. Do nada estou aqui ao vivo. O Senhor me direcionou a fazer online. Eu ia gravar um vídeo e o Senhor falou que era para eu fazer aqui ao vivo online. E eu vou iniciar com uma oração para que Deus esteja aqui conosco e para me direcionar na palavra que Ele tem para hoje. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor é um Deus que fala, o Senhor é um Deus que ouve, o Senhor é um Deus que cuida, o Senhor é fiel, o Senhor é um Pai que está nos corrigindo, nos direcionando, nos alinhando ao céu. E eu agradeço por isso. Eu peço, meu Deus, que essa tua palavra seja vinda do teu Espírito Santo, com o entendimento que só o teu Espírito Santo pode trazer, que seja direcionado conforme a tua vontade, Pai. Eu preciso do Senhor aqui porque o meu conhecimento, meus estudos, a minha teologia ou talvez inteligência, Senhor, sem o teu Espírito Santo nada pode fazer. O convencimento é do teu Espírito, a palavra que dá vida é do teu Espírito Santo. Eu não tenho esse poder, por isso eu digo que eu preciso do Senhor. Eu te peço, esteja conosco aqui nessa live, esteja direcionando os teus propósitos, em nome de Jesus. Amém. E o Senhor me deu João 10, que fala sobre a porta das ovelhas. Na verdade, fala sobre o pastor e seu rebanho. Eu já indo lá pra frente. O cérebro da ansiosa. E eu vou ler aqui. Deixa eu ver aqui. Do 1 ao 18. Não. Vamos ler. Pode ser de 1 ao 18. Vamos lá. João 10, do 1 ao 18. Deixa eu botar aqui fixado, porque eu não sei se vai entrar mais alguém, mas vai ficar salvo depois. João 10, do 1 ao 18. Eu lhes asseguro que aquele que não entrar no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou esta comparação, mas eles não compreenderam. Mas eles não compreenderam o que lhe estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não as ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Então,
Essa passagem, ela tá falando sobre Jesus aqui nos evangelhos, né? Ele vai, em algumas bíblias, a minha, essa aqui, que eu tô no trabalho, e essa aqui ela não tem em vermelho. Mas algumas versões, nós vemos que o que Jesus fala fica em vermelho. Essas versões são ótimas para quem ainda não tá... Para todo mundo, na verdade, né? Mas para quem ainda não tá totalmente inteirado ali na palavra, é ótimo para poder saber o que é Jesus falando, o que são os discípulos falando, o que é uma citação. É ótimo. Perdão. Então, nessa passagem nós vemos alguns pontos, muitos pontos, mas eu vou tentar enredar tudo numa coisa só. Nós estamos vendo que no primeiro versículo Jesus vai dizer que ele é aquele que não entra... Não, ele diz o seguinte: aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Vamos pegar só esse versículozinho para poder a gente não se perder. O que ele está falando? Aquele que entra pela porta, ele é o aquele que entra pela porta é o pastor, mas o que não entra é assaltante. O que isso quer dizer? Que porta é essa? Primeiro ele diz que ela é a porta, depois ele diz que a ovelha tem que entrar na porta. O que significa isso? Vamos entender primeiro de que porta ele está falando. Lá para baixo, em João 10, no versículo... deixa eu ver aqui, ó. No versículo... Cadê, gente? Perdi. Aqui, ainda nessa passagem, vai dizer que ele é a porta das ovelhas. Ele não diz somente que é a porta. Ele diz assim, ó. Achei, meu Deus. No versículo 7. Eu sou a porta das ovelhas. O que é isso? O que significa isso? O que a gente precisa entender? Que quando Deus dá a direção para Moisés sobre a questão do templo, sobre como seria o templo, como seriam as diretrizes, lembra que é tudo bem especificado? Ele fala sobre as posições das coisas, as posições das portas, e cada porta tinha um nome. E havia uma porta que se chamava Porta das Ovelhas. Essa Porta das Ovelhas, o que ela significava? O que ela era? Ela, naquele templo, ela era a porta por onde entrava o sacrifício. A Porta das Ovelhas era a porta por onde entravam as ovelhas para sacrificar, para serem sacrificadas. Porque lembra que no Antigo Testamento, primeiro, Antigo Testamento é a sombra do Novo. O que significa isso? O que é uma sombra? Eu pego aqui minha mão, coloco aqui, a luz, se ela bater aqui, vai dar uma sombra, né? Aqui. Eu vou compreender, se a luz vem direta aqui, eu vou compreender que aquilo é uma mão pela sombra. Se eu não estiver olhando a minha mão e olhar somente a sombra, eu vou compreender que aquilo se trata de uma mão, mas eu não vejo claramente os detalhes daquela mão. Eu só vejo o formato, eu só vejo ali um sombreado, só vejo uma indicação do que significa aquele objeto. A mão está aqui, a sombra está aqui, a sombra é algo que aponta para o objeto. Dá para entender? Então, o Antigo Testamento, ele é a sombra do Novo. O que significa isso? Significa que ele aponta para o Novo. Ele aponta para a totalidade daquilo que tem que se cumprir. O Antigo Testamento, ele era uma... Porque o Senhor, ele foi se revelando progressivamente para o seu povo. Ele foi... Imagina, gente, um Deus
poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, santo, muito santíssimo. Como que ele ia fazer com que nós, seres humanos, limitados, corrompidos na carne pelo pecado, como que ele ia fazer com que entendêssemos a totalidade e a grandeza daquilo que ele faria? Como que ele ia fazer com que a gente entendesse a profundidade da revelação? Se a gente hoje, com a Bíblia nas mãos, todos os dias que a gente lê, a gente já vê cada hora uma coisa. E cada vez que a gente mergulha mais, a gente vai abrindo e ampliando o nosso entendimento, né? Não é a gente, é o Espírito Santo, para o conhecimento. Então, como que o Senhor fez? Ele foi se revelando progressivamente. Ele revela seu caráter santíssimo pela lei. Ele vai colocando o templo, ele vai instituindo o sacrifício, ele vai colocando ali para que pudesse ser revelada a sua glória total no Novo Testamento, de forma que pudéssemos alcançar a totalidade da sua revelação. Então, quando a gente olha para o templo, para a construção ali do templo no Antigo Testamento, existe essa porta das ovelhas. E essa porta das ovelhas, ela era a porta da qual entrava o sacrifício, como eu disse. Nessa porta, o que significava esse sacrifício? Era a expiação pelos pecados. Não tinha o sacrifício da cruz ainda. O que eles tinham que fazer? Levar os animais para sacrificar pelos pecados do povo, apartando a ira de Deus. O sacrifício daquele tempo, ele não era o suficiente para nos redimir, nos justificar. Ele só aplacava a ira de Deus. Mas quem nos justificou perante o Senhor e pôde restabelecer esse relacionamento nosso com Deus foi Jesus, que era o sacrifício perfeito, o Cordeiro. O que João vai dizer? Veja, olha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, esse sacrifício lá do templo, ele era feito por animais. Até aí, ok. E existia essa porta da ovelha, a porta da qual entrava o sacrifício. E aí, quando a gente compreende isso, fica muito mais profundo. Fica muito mais profundo a revelação do que ele está falando em João 10. Por quê? Ele fala que ele é a porta. Ele fala que ele é a porta. Que porta? Lá no 7 ele vai dizer: eu sou a porta das ovelhas. Aí começamos a aprofundar. Olha o que ele fala aqui no versículo 1. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco da ovelha pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Vamos até aqui só 1 e 2, só pra gente entender. Primeiro ele está falando que o pastor é aquele que entra pela porta. E aqui ele está falando dele. Porque logo em seguida ele vai dizer que ele é esta porta, ele é esse pastor. E o que ele está dizendo aqui? Aquele que não se sacrifica, que não entra pela porta do sacrifício pelas ovelhas, ele é ladrão e salteador. Vamos lembrar que aqui na época de Jesus era também um profeta, né? Jesus, ele era completo, ele tinha 5 ministérios nele. Mestre, profeta, pastor. Ele se revelava, né, nos 5, apóstolo. E aí, evangelista. E aí, ele está aqui se revelando como pastor. E Jesus era também um profeta. E antes disso, de Jesus se revelar, antes de Jesus vir, haviam outros que se declaravam o profeta que haveria de vir. Haviam outras pessoas com esse mesmo nome. Haviam outras pessoas que se levantaram. Então ele está dizendo aqui, a revelação é que ele está se apresentando como esse pastor que deveria de vir. E ele está também mostrando o que haveria de acontecer com ele.
Ele está dizendo sobre o sacrifício da cruz. Porque ele está falando que o pastor verdadeiro, ele precisa entrar pela porta do sacrifício, que é algo que Jesus fez por nós. Ele entrou pela porta do sacrifício. Ele se sacrificou por nós. Ele levou sobre si os nossos pecados. E a gente imagina o peso do que ele sentiu. Por isso, tamanha angústia, tamanha dor, tamanha humilhação. Porque ele levou os pecados do mundo. João vai dizer, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para aqueles que confessam a ele, né? Imagina o peso de carregar o meu, o seu, das nossas próximas gerações, das gerações passadas. Foi isso que ele fez naquele dia, naquele sacrifício. Ele entrou pela porta do sacrifício. Ele entrou por esta porta e se tornou o nosso pastor. Ele é o pastor verdadeiro. Nós temos aqui, como igreja, a instituição de pastores. Mas é o quê? O ministério, o dom pastoral. Correto? Mas quem é o pastor que pastoreia toda a igreja? É Jesus. Ele é o cabeça. Então, até que quem se torna pastor, eu que vou me tornar missionária, né? Algumas mulheres que têm a nomenclatura aí de pastora, eles ainda assim se submetem ao pastor que é Jesus. Nós somos ovelhas, ainda assim, não importa o nosso título, o nosso dom, a nossa posição, nós ainda assim somos pastoreados por ele. E aí que entra a segunda parte. Ele vai dizer assim, ó: o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele entra primeiro, e aí as ovelhas podem entrar por essa porta. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora suas ovelhas, vai adiante delas, e estes seguem e reconhecem a voz. Aí olha só, lá no 7. Então Jesus afirmou: digo-lhes a verdade, eu sou o pastor, a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes. Lembra que eu expliquei sobre isso? Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Vamos parar aqui. Então ele entra primeiro por esta porta, se sacrifica por nós, se torna o nosso pastor e abre essa porta para que suas ovelhas entrem. Mas essa porta, ela não é uma porta de sacrifício? Olha aí a chave. Essa porta, a gente não acabou de dizer que ela não é uma porta de sacrifício? Mas o que ele fala aqui, ó? Quem entra por mim, ou seja, ele se torna a própria porta, ele se torna a entrada para a nossa reconciliação. Tá dando para entender, né? Ele, por se tornar essa passagem, essa entrada para a nossa reconciliação, o que vai acontecer por quem entra por esta porta? Porque era para eu e você sermos consumidos. Era para eu e você termos sido consumidos no lugar dele, mas ele se faz sacrifício em nosso lugar. Ainda assim, a gente tem que entrar por essa porta, que é Jesus agora. Agora a porta, depois que ele entrou, que ele se sacrificou, ele é a porta é Jesus. Mas ele vai dizer que nós entraremos e sairemos e encontraremos pastagem. Olha que coisa linda. Antes era morte. A gente entraria e morreria. A gente seria consumido pela presença porque somos pecadores. Não tínhamos, quando Adão cai, nós somos separados, porque Adão, ele representa o homem, ele representa a humanidade. Só que aí Jesus vem para restabelecer esse relacionamento. Quando Jesus entra por esta porta, que é a porta das ovelhas, e ele se sacrifica por nós, ele se torna a porta por onde podemos entrar e ter vida ao contrário de morte. E aí agora, ele está dizendo aqui, João 10, versículo 9, que nós entraremos e sairemos
A gente entrará por aquela porta que era a porta do sacrifício e que significava morte para nós, mas agora nós sairemos com vida e encontraremos pastagem, encontraremos sustento em Jesus. Mas também tem um ponto, continua sendo a porta do sacrifício, e é por isso que a palavra diz que a porta é estreita. É por isso que a palavra fala que a porta é estreita, porque ela continua sendo a porta do sacrifício. Olha que revelação profunda. É só o Espírito Santo que pode iluminar a nossa mente para entender isso, gente. Quando o Espírito Santo me iluminou, eu fiquei extasiada, eu fiquei doida, eu achei que eu não conseguiria entender, a minha cabeça parecia que ia explodir do tamanho da revelação. Continua sendo a porta do sacrifício, só que a diferença é que agora a gente tem vida. E aí entra aquela palavra: quem quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Renúncia. Agora a porta do sacrifício não é mais morte. Agora a porta do sacrifício, ela é vida, mas há uma renúncia, porque a porta é estreita. E esse pastor que nos conduz é Ele. E Ele fala: quem é minha ovelha, ouve a minha voz e me segue. Nós somos ovelhas. Nós somos ovelhas, nós ouvimos a voz dele, nós seguimos. E dia após dia nós negamos a nós mesmos, entramos por essa porta estreita. Nos sacrificamos o nosso eu, mas agora ao contrário, nós temos vida nele. Vida em abundância. Gente, isso é muito lindo. Isso é muito lindo, gente. Eu fico doida. Não tem como não ficar doida com essa revelação. Olha o tamanho do que ele fez por nós. Olha como é bom viver com ele. A gente às vezes olha só pelo lado de que eu preciso renunciar. É muito difícil renunciar. E é mesmo. Ninguém disse que não é. Por isso que a porta é estreita. É difícil negar o nosso eu, a nossa vontade. Só que o que a gente não compreende é que negar o nosso eu, negar a nossa vontade, não é algo ruim, não é morte, é vida. Agora a gente entra por essa porta do sacrifício que é Jesus e ganhamos vida nele. Entraremos, sairemos, acharemos pastagem. E para finalizar essa revelação, eu não vou entrar na outra parte do que não é pastor, porque eu quero aqui falar sobre Jesus. Eu quero aqui falar sobre esse pastor que se sacrificou pelas suas ovelhas, que entrou pela porta e não pulou o muro. Esse que se despiu de sua majestade, ele estava sentado no céu, no trono, mas ele se despiu, tirou a sua majestade, se vestiu de carne, desceu, se tornou como nós e se sacrificou em nosso lugar. Eu quero falar desse. Eu quero falar dele, porque a mensagem da cruz continua sendo a melhor das mensagens. E ele vai dizer aqui algo lindo para mim e para você. Eu não sou, que eu saiba, né? Não olhei minha árvore genealógica toda, mas que eu saiba, eu não sou judia, eu não tenho descendência de judeus. Eu não sou, teoricamente, o povo escolhido. Eu não sou descendência de Israel, teoricamente. Mas nós vemos aqui que no 16 ele diz: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão minha voz. Haverá um só rebanho e um só pastor. Olha aí, gentios, nós fomos inclusos na promessa. E se vocês pensam que foi porque deu um errado, porque o plano deu errado, não. Com Deus não tem plano B. É plano A ou A, não tem plano B. Que o Senhor fala para Abraão quando chama todos os povos e nações? Ele não diz só a tua geração, ele não diz só a tua descendência, ele diz povos e nações. Ele fala sobre mim e sobre você. A gente aqui no Brasil, longe pra caramba de Israel, mas nós participamos dessa promessa porque nós fomos enxertados. Quando a gente olha ali
Paulo dizendo, nós somos enxertados na videira. Nós fizemos parte dessa promessa. Pelo quê? Pela confissão do nome de Jesus, através do sacrifício dele. Nós podemos agora confessar, receber esse presente e essa herança. Por que tem que confessar? Está liberado. Jesus foi lá, se sacrificou, entrou por essa porta, já está liberado para todo mundo que quiser. Mas por que eu tenho que confessar o nome dele? Porque eu preciso receber isso. É como uma herança no mundo legal. Eu tenho que receber, eu tenho que assinar, eu tenho que ir lá tomar posse. Se alguém quiser pagar minha dívida no banco, se eu não der autorização, vocês sabiam que não pode? É a mesma coisa. Eu tenho que autorizar. Tá liberado, mas eu decido autorizar. Então eu confesso Jesus para autorizar que essa herança chegue até a mim. A herança de sangue derramado na cruz, que através dessa porta, desse sacrifício, agora eu posso confessar, entrar por essa porta, confessando Jesus, renunciando a mim e tendo vida. E sendo enxertada na videira verdadeira. Gente, isso é magnífico, é grande demais. Eu acho que a minha cabeça nem dá conta de tão grande que é. Cada hora ele me mostra um negócio nessa passagem. É a coisa mais linda. É maravilhoso. Nós que já aceitamos Jesus, nós temos que nos renunciar todos os dias. Mas é pra vida. É pra vida. A gente entrou pela porta do sacrifício. E se você não conhece, não confessou esse pastor que se sacrificou pelas ovelhas, digite aqui: eu quero confessar Jesus, eu quero receber essa herança, eu quero ter vida. E nós vamos orar por você. Nós vamos orar. Eu não estou pregando aqui um evangelho de coisas fáceis. Eu tô falando de porta estreita, mas eu tô falando de vida. Eu tô falando de vida, de abundância de vida. E quando eu entrei por essa porta, eu posso te dizer com toda certeza que há nesse mundo, com todo o meu entendimento, com todo o meu coração, que eu nunca me arrependi. Eu não vou te dizer que não teve dias difíceis. Eu não vou te dizer que tiveram dias complicados. Tiveram dias difíceis. Tiveram dias que eu não conseguia olhar a totalidade. Que eu quis desistir. Tiveram, não vou mentir. Mas ele me sustentou. Eu quis desistir. Mas ele esteve comigo. Mas ele esteve naquele momento. E se fora dele, eu também tenho momentos difíceis, momentos que eu quero desistir, que eu quero largar tudo. Não é melhor que esses momentos eu tenha com alguém que pode me dar vida ao meu lado? A diferença, a palavra de Jesus vai dizer: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. O que ele está dizendo? Vocês vão passar sim por situações que não são tão legais. Se ele passou, vocês vão passar, vocês vão continuar passando. O evangelho não é sobre a gente ficar isento disso. Mas vocês estão comigo e eu venci o mundo, eu sou vencedor. Vocês estão com aquele que é vencedor. Vocês estão com aquele que é o dono da vida, que venceu a morte. É isso que significa. E todos os dias, quando fica difícil, eu me lembro disso. Eu tô com o dono da vida. Eu tô com aquele que me deu a vida, que tá comigo. Ele desceu do céu. Ele veio, se tornou homem para me dar a vida. Ele passou por coisas piores. Ele passou por situações esmagantes. Ele sofreu tanta angústia que ele suou sangue. E é por causa disso eu recebi vida. Então, com ele eu vou conseguir. Sozinho eu realmente não consigo. E não mesmo. Sozinho eu não consigo, Senhor. É muito difícil. Dá vontade de desistir, dá vontade de sair correndo, dá vontade, quem sabe, dependendo da situação, de até tirar a nossa vida.
mas Ele é quem dá a vida, e se estamos com Ele, nós podemos e nós conseguimos. Na nossa humanidade, é grande demais pra gente, é penoso algumas situações, não viver com Ele, algumas situações na vida, situações do mundo, porque nós estamos no mundo, não somos do mundo, mas estamos. E algumas situações, elas nos tiram do prumo mesmo. A gente não é forte o tempo todo, gente. A gente passa por situações em que a nossa fraqueza humana, ela se mostra. Mas Paulo vai dizer que ele é forte na nossa fraqueza. Quem? Paulo é forte na nossa fraqueza? Não, Deus, Jesus, a Trindade, Ele é forte, eles são fortes na nossa fraqueza. É aí que Ele se aperfeiçoa. Porque quando eu não posso, Ele pode. Porque quando eu não alcanço, Ele alcança. Porque quando eu não consigo, Ele pode me capacitar e me direcionar para conseguir. E tem guerra que eu não vou conseguir, mas Ele vai adiante de mim. Porque nós somos fracos, mas a gente quer ser a Mulher Maravilha, o homem, o Superman. A gente quer ser forte o tempo todo e a gente não é. Mas com Ele nós podemos. Não sendo forte, não demonstrando fraqueza, não achando que... eu sou... Aqui, ó, bota aqui no meu braço. Não é isso. É se rendendo aos pés dEle. É chorando aos pés dEle. A palavra diz que Ele recolhe nossas lágrimas, põe numa taça de ouro. Nada é em vão. A gente fica doido pensando que Ele abandonou a gente, que a gente vai morrer. Nada é em vão. Ele recolhe nossas lágrimas. Ele recolhe. E Ele está conosco. E Ele é o dono da vida. Ele deu a vida por nós para que a gente pudesse ter vida agora. Amém? Vamos orar. Eu podia ficar aqui falando a beça para sempre, porque essa palavra, ela ganhou meu coração, mas eu também não vou me prolongar além da revelação daquilo que o Senhor me deu. Eu preciso falar muitas palavras, porque não é pela minha palavra, é pelo convencimento do Espírito Santo. Então, eu finalizo aqui dizendo que se você já entrou por essa porta, permaneça nela. Permaneça na porta do sacrifício. E se você não entrou por ela ainda, escolha entrar. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Você terá vida através dele. Senhor, muito obrigada por essa palavra que veio do céu. Uma palavra, meu Deus, que nos confronta até, mas também nos dá alívio. Só o Senhor pode fazer isso, nos confrontar e dar alívio. Porque em tua palavra diz que a sua palavra, a tua verdade, ela é espada. Então ela fere, mas ela não fere para a morte. Ela fere para a vida. Ela nos confronta, ela divide ossos e medulas para que a gente possa, Senhor, ter o entendimento e ter vida. Nessa palavra, Senhor, nós ficamos confrontados, mas ficamos aliviados, porque a verdade é que talvez não, com certeza nós não podemos, mas tem um que pode, e ele se lançou naquela cruz por mim, entregou sua vida por mim. Nessa mesma passagem, Senhor, o Senhor diz que ninguém pode tirar a tua vida. Não foi um homem que tirou tua vida, não foram aquelas pessoas que se juntaram para poder fazer um complô contra o Senhor que tiraram tua vida. O Senhor a entregou e entregou pelo povo. Entregou por nós. E eu decido, meu Deus, permanecer nesta palavra. Senhor, eu peço para aqueles que vão aceitar o Senhor como o único, suficiente Salvador, aqueles que vão entrar por essa porta, eu te peço, Senhor, que o nome deles seja escrito no livro da vida, que eles permaneçam firmes nessa porta, que eles permaneçam firmes no teu nome, renunciando a si mesmo,
e tendo vida em ti, Senhor. Os conduza, porque são teus. A tua palavra diz, são tuas ovelhas, que eles ouçam a tua voz, que nós ouçamos a tua voz, Senhor, e não nos desviemos dos teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Gente, muito obrigado para quem ficou. Esse vídeo eu falei no início, mas esse vídeo eu ia gravar para pôr no YouTube. E quando eu peguei o celular para gravar, que o Senhor já estava me ministrando para poder gravar isso já tem um tempo, eu procrastinei. E quando eu peguei o celular para gravar, o Senhor disse, faz uma live ao vivo. E eu fiz. Não sabia quem ia entrar, quem não ia. Não chamei ninguém, não avisei. Eu fiz só o que Deus me pediu, porque eu não estava aqui pelos números, mas em obediência ao propósito, ao que Ele quer fazer nessa terra. E eu vou salvar essa live. Eu não sei se eu vou deixar aqui nessa rede, mas eu vou jogar pro YouTube. Pro YouTube eu vou deixar salvo. Então, quem aí quiser assistir novamente ou enviar para alguém que você lembrou aí no coração, vai estar lá no YouTube essa palavra. E, gente, que não seja por mim, porque ajuda a Larissa aqui, envia porque é a minha amiga que tá pregando. Não seja por mim. Se fizer isso, se enviar para alguém, se sentir no coração, faça pela palavra e pelo Deus da palavra. Faça por aquele que dá a vida, porque eu não posso dar nada para vocês. Eu sou humana, pecadora como vocês. Eu falho, eu erro como vocês, eu decepciono. Eu não posso, de mim mesmo, não posso dar nada. Só Ele pode dar. Então, se for fazer isso, que seja para edificar a vida de alguém. Amém? Beijos, uma boa tarde e até a próxima.